gente! Meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o 5º episódio da série Ahsoka, que está sendo lançada semanalmente lá no Disney Plus. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que eu achei do episódio com spoilers e vou levantar pontos relevantes que nós tivemos nessa semana. E por isso eu já te convido a deixar o like se você gostar e também se inscrever para ficar por dentro de outros vídeos que eu trago por aqui, inclusive os vídeos de Ahsoka que saem semanalmente aqui no canal. Já tem uma playlist completa aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards para você estar conferindo também. Bom, então bora falar sobre o episódio 5 da série Ahsoka. Esse é o melhor episódio da série, pelo menos até agora, né? Porque pode vir um melhor ainda. A série Ahsoka tem surpreendido e mostrado que veio para figurar entre as melhores produções de Star Wars já lançadas até o momento. O foco desse episódio está na Ahsoka, a nossa protagonista. Ela tá lá no mundo entre mundos e agora precisa processar tudo que ela vai viver, tudo que ela vai aprender por lá. Nós também temos mais do núcleo da Hera, do Jacen e do Chopper, que somam muito ao episódio. Para os fãs que acompanharam a série animada Clone Wars, esse episódio é um deleite. Isso porque o Anakin transporta a Ahsoka para um cenário de Clone Wars. Inclusive, ela volta ao seu corpo adolescente, sendo vivida aqui pela atriz Ariana Greenblatt, que fez o filme Barbie. E assim, se a gente já estava feliz de ver Anakin e Ahsoka juntos pela primeira vez em live action, imagina ter esses dois lá no cenário de Clone Wars, vivendo momentos de Clone Wars em live action. É realmente incrível. Mas assim, apesar de ser uma cena maravilhosa e muito nostálgica, ela não é só isso. Na verdade, todo esse arco do mundo entre mundos vai trazer um desenvolvimento muito interessante para a história e para a personagem da Ahsoka. Como o próprio Anakin disse, a Ahsoka ainda tem algo a aprender e ele se propõe a concluir o seu treinamento. E durante todo esse momento, todo esse flashback, ela vai estar questionando o seu treinamento e o Anakin fala uma coisa muito interessante. Ele fala que cada Padawan é treinado conforme o que está acontecendo no momento, assim como a própria Ordem Jedi passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Assim como ele foi treinado para ser um guardião da paz, a Ahsoka foi treinada para ser uma soldada. O treinamento dela foi todo baseado em lutar e sobreviver, porque isso era o contexto em que o treinamento dela aconteceu, que foi no meio das guerras clônicas. E assim, desde o episódio anterior, quando o Anakin apareceu lá no final, muito foi comentado pela internet sobre a roupa dele, sobre o sabre, que na verdade era o sabre do Vader, se aquele era o Anakin ou se aquele era o Vader. E esse episódio vem pra mostrar que ele é as duas coisas. Aquele personagem que tá ali está no meio entre Anakin e entre Vader. Inclusive, esse aspecto fica bem evidenciado na fotografia da série. Nós temos uma cena no meio da batalha ali nas guerras clônicas, em que o Anakin vai se afastando e vai se perdendo no meio da névoa, da neblina, e nesse momento nós temos uns relances em que ele aparece como Vader com sabre vermelho e depois ele migra para Anakin com sabre azul. Mas isso não fica só na fotografia. A série traz de uma forma bem clara que o seu objetivo não é santificar o Anakin, não é redimir o Anakin. Na verdade, fica muito claro que Anakin e Vader são duas faces do mesmo personagem e que ele sempre vai ter as duas coisas. O seu legado, que é um tópico bem forte aqui nesse episódio, sempre vai ser composto pelos atos do Anakin e pelos atos do Vader. Não tem como ele separar, não tem como ele sair disso. E esse arco do episódio, como eu falei, traz muito essa ideia do legado e se discute muito sobre o legado da Ahsoka. O Anakin fala que todo Padawan carrega consigo, ele herda o legado do seu mestre, assim como o seu mestre também herdou o legado do seu mestre e assim vai passando. Então ele fala que a Ahsoka tem muito dele dentro dela, mas que ela pode ser mais do que isso. E essa é uma discussão que já vem de alguns episódios anteriores. A gente tinha aquela cena em que o Huyang falava que a Ahsoka vinha de uma linha de Jedis não ortodoxos, não convencionais, né, que isso seria algo ruim, e a gente tem o Baylan falando pra ela que o legado dela é de morte e destruição no episódio anterior. Então esse episódio veio tratar de forma mais profunda essa questão do legado. Anakin deixa claro pra Ahsoka que sim, o legado dele está nela, mas não é o legado dela. Ela vai além, ela pode escolher o próprio destino.
Inclusive, ele propõe desde o começo desse arco que ela escolha entre vida e morte. E quando ela escolhe vida, finalmente no final, ele fala que há esperança para ela. Isso porque na luta em que ele já está Vader, ela tem a oportunidade de matá-lo, mas ela não faz isso, o que mostra que ela escolheu pela vida e não pela morte, e por isso há esperança para ela, já que ela fez uma escolha totalmente diferente da dele. Isso mostra que o futuro dela, o futuro do Anakin, tudo dependia da escolha deles mesmos. O Anakin fez a sua escolha e agora a Ahsoka faz a sua escolha. E isso é muito importante para a personagem. Parece bobo, mas pensando em toda a história dela, isso é muito importante porque ela sempre teve essas feridas no relacionamento dela com o seu mestre. Ela sempre se responsabilizou por ele ter se tornado Darth Vader. Ela sempre teve essa questão se ela seria boa o suficiente, já que o seu mestre era assim tão mal. E agora ela tem o que ela precisava para deixar esse dilema de lado e poder seguir com a sua vida sabendo que ela já fez a sua própria escolha. E agora, falando desses aspectos mais artísticos da cena, eu quero ressaltar como todo o trabalho de figurino e de maquiagem foi muito bem feito na versão mais jovem da Ahsoka. Nós temos aqui nesse flashback 3 momentos diferentes das guerras clônicas retratados, e nesses momentos houve uma passagem de tempo entre eles, e a Ahsoka muda muito na animação conforme passa o tempo e conforme ela vai crescendo e amadurecendo. E todos os detalhes, principalmente do figurino, não só dela, mas do Anakin também, acompanham essa mudança. Por isso que eu falei que, pra quem assistiu Clone Wars, esse episódio foi um deleite, porque você pode acompanhar detalhes iguaizinhos do figurino. É realmente algo a mais, é muito legal perceber como todos os detalhes foram muito bem feitos. Pra quem não assistiu, também dá pra entender, mas como eu disse, fica a minha recomendação pra vocês assistirem essas séries animadas, porque elas são muito boas. Mesmo agora que já vai ter rolado a Ahsoka, assiste sim, porque vale a pena. E assim, por mais que esse flashback não avance a trama em si, né, não avance a história principal que a gente tá acompanhando aqui na série, ela avança e muito o desenvolvimento da Ahsoka, porque como eu falei agora há pouco, a Ahsoka sempre teve suas questões mal resolvidas em relação ao seu mestre, e esse aqui pode ser o ponto final que ela precisava, né, pra encerrar essa relação entre eles. A relação entre eles não acabou nada bem lá em Clone Wars, depois ele virou Darth Vader, não ficou legal, ficou aberto isso. E agora ele falando que vai encerrar o treinamento dela, acontecendo tudo isso do arco do Mundo Entre Mundos, e esse final em que ela faz uma escolha e ele vê esperança nela, é realmente o que ela precisava pra gente fechar esse núcleo, essa relação entre os dois personagens e finalmente ela poder ser livre da culpa, do medo, tudo que a paralisava. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse arco é a forma como o Mundo Entre Mundos foi apresentada. Ele continua mantendo seu caráter místico que ele tem lá nas animações, né, em Rebels e em Clone Wars, e o Mundo Entre Mundos é um conceito complexo, difícil de ser compreendido, e por isso também deveria ser difícil de ser explicado. E o episódio não se preocupa, ele não se propõe em explicar o que é aquele lugar, o que está acontecendo ali, o que é esse Anakin, será que ele é um espírito da força, será que ele é uma materialização da consciência da Ahsoka, o que está acontecendo? O episódio não se propõe a explicar os detalhes. Essas questões, inclusive como a Ahsoka chegou lá, se ela realmente está lá ou se isso é quase como um sonho, tudo isso fica em aberto, que é muito interessante, porque o foco aqui não é explicar o que são essas questões, mas sim aprofundar a jornada pessoal da Ahsoka, e é o que o episódio faz. Para quem assistiu as animações, o conceito do Mundo Entre Mundos vai ser um pouco mais explorada, mas para quem não assistiu também dá para entender, porque é isso que tem que ser compreendido. O Mundo Entre Mundos não é algo fácil de ser explicado, ele é intimamente ligado à força, é ligado a uma questão mais mental da pessoa que está tendo a sua experiência ali, e é exatamente nisso que o episódio vai se apegar. Inclusive, nesse episódio, a gente viu os Purgils, que já tinham aparecido, e eu gosto muito da forma como os Purgils aparecem nesse episódio, porque eles trazem toda aquela majestade, aquela grandeza que eles têm enquanto navegam aí suavemente pelo céu. Inclusive, ver a Ahsoka se conectando, se comunicando com eles é muito bonito, porque isso representa muito como ela saiu do Mundo Entre Mundos. Agora que
ela teve o seu treinamento concluído e ela conseguiu deixar pra trás essas questões que a seguravam há tanto tempo, ela tá muito mais conectada com a força. E os Purrgils são animais muito conectados com a força, então o fato dela ter conseguido se conectar com um mostra como ela tá ainda mais aperfeiçoada nesse sentido. Ela tá muito mais mestre do que ela estava antes. E ela vai conseguir uma carona pra ela e o Huyang com os Purrgils. E, gente, pra quem não assistiu Rebels, foi justamente os Purrgils que ajudaram o pessoal a prender o Thrawn lá em outra galáxia. Então, é mais uma referência e mais uma vez que esses animais tão maravilhosos aceitam ajudar. E agora, vamos falar sobre a Hera, o Jacen e o Chopper, que é um núcleo menor, que tem um pouco menos de importância, mas também é bem interessante nesse episódio. Eles chegaram pra ajudar a Sabine e a Ahsoka sem saber o que estava acontecendo ali, mas o resgate da Ahsoka só foi possível por causa do Jacen. Ele tem um certo destaque aqui. Isso porque ele consegue ouvir no oceano a Ahsoka lutando com o Anakin. A gente sabe que eles não estão lutando ali embaixo da água, eles não estão no oceano, mas foi no oceano que a Ahsoka caiu, então existe uma relação ali do mundo entre mundos ter se aberto por lá, enfim. É complexo, mas ele consegue ouvir algo que não está na superfície. Ele consegue ouvir através do mundo entre mundos, que diz muito sobre o Jacen ser sensitivo à força. O pai dele era o Kanan Jarrus, um Jedi, e aqui pode estar mostrando que o Jacen tem também o potencial, né, a sensibilidade à força que ele precisaria para se tornar um Jedi. Inclusive, ele já falou que gostaria de ser um Jedi. Isso poderia ser só mais uma referência, só mais um agrado para os fãs de Rebels, mas eu realmente acho que o Jacen tem espaço nas futuras produções de Star Wars e eu gostaria de ver a história dele sendo cada vez mais aprofundada. Esse episódio também pode marcar o fim desse núcleo da Hera, do Jacen e do Chopper aqui na série Ahsoka, pelo menos com tanta relevância. Isso porque a gente viu que a Ahsoka e o Huyang partiram para outra galáxia para tentar encontrar a Sabine, o Ezra e o Thrawn. Mas enquanto isso, a Hera e toda a galera tiveram que ficar ali para se explicar com a Nova República. Então, provavelmente o arco deles fica por aí mesmo e a partir de agora a gente vai acompanhar as aventuras lá na outra galáxia, algo mais focado. Talvez no final a série volte só para dar ali um contexto do que rolou com a Hera, o Jacen e o Chopper. Ah, e por falar na Hera, eu preciso comentar mais uma vez, já tenho falado nessa temporada, do quanto a Nova República se mostra problemática, talvez tanto quanto o Império, na questão burocrática, eu digo, né? Isso porque deixar de lado as observações da Hera, as suspeitas que ela tem, falar que isso é besteira, que isso não merece ser investigado, é uma enorme falta de respeito, porque quem assistiu Rebels sabe que a Hera foi uma figura muito, muito importante na rebelião. Se não fosse por ela, o seu esquadrão, né? Ela sempre teve esse papel de líder, então ela foi realmente muito importante. Provavelmente a rebelião não teria conseguido. Ela realmente é uma personagem relevante e eles acharem que o que ela tá falando não faz sentido, né, que é uma discussão já desde o primeiro episódio, isso é muito problemático e mostra, né, como a Nova República cai nos mesmos problemas que o Império caía, e é por isso que já estava fadado ao fracasso. Esse episódio foi muito bom, como eu falei, o melhor da temporada, pelo menos até agora. É um episódio que consegue ser muito poderoso, muito bonito, muito marcante, mas ao mesmo tempo ele consegue ser íntimo e sensível nos momentos em que ele precisa ser. Mais especificamente lá nos flashbacks de Clone Wars, que é o momento que eu mais gostei, são momentos muito íntimos, são momentos muito importantes ali pra Ahsoka, em que a série muda de tom pra trazer realmente esses dramas pessoais da personagem. Mas eu quero saber de você, assistiu o episódio, gostou, não gostou, o que você achou? Quer levantar um ponto que eu ainda não levantei? Tudo isso você faz aqui nos comentários. Gente, vamos continuar debatendo aí o episódio de Ahsoka, pelo menos até sair o próximo episódio na semana que vem. Eu tô muito animada pra essa série, acho que os próximos episódios também vão ser muito bons, a série tem mantido um nível muito legal. Não sei se vai ter um episódio pra dizer que é melhor que esse 5º episódio, mas quem sabe, né, gente? Eu já não duvido mais nada, porque a Ahsoka está indo muito, muito bem. Se você gostou do
vídeo, deixe seu like e também cogite se inscrever aqui no canal. Toda semana tá saindo um vídeo novo de Ahsoka e assim você fica por dentro de tudo. Além disso, eu estou cobrindo outras séries aqui no canal, tem live toda semana, tem muito conteúdo bacana rolando que você pode se interessar. Mas o vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu até o final e eu já espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!